É desafiadora, ela é forte, mas não é uma palavra negativa, é uma palavra de exortação. Sabe o que é exortação? É uma palavra de ânimo, de encorajamento. Então, eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui hoje, porque vocês já são vencedores, amém? Amém. Eu observo a cidade de Limeira e outras cidades, mas focando aqui no nosso bairro, quantas pessoas estão com suas vidas perdidas, viciadas, perderam completamente noção daquilo que estão fazendo, daquilo que estão vivendo. Não estão vivendo, estão sobrevivendo. Mas Deus abençoou você de tal maneira que você conseguiu hoje sair da sua casa. Aí você fala, mas isso eu me direito com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, com as suas dificuldades, mas conseguiu sair da sua casa e chegar até a casa de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Nós não precisamos ser perfeitos, embora a palavra de Deus diga, seja perfeito. Mas no nosso contexto aqui, para se apresentar a Deus, não temos que ser perfeitos. Mas precisamos, a cada dia, reconhecer aquilo que nós já conquistamos através de Jesus Cristo. Já conseguimos chegar até aqui. Graças a Deus, estamos aqui hoje. Aos tropeços, mas estamos aqui. E o Senhor tem nos ajudado. Porém, nós não podemos permanecer parados. Não podemos estagnar. É por isso que eu vim falar para vocês hoje sobre restauração. Quero falar que nós precisamos melhorar a cada dia. Amém? Eu quero ilustrar para vocês aqui usando só esses degraus que estão aqui. Quando você ouve a palavra de Deus e você não pratica, então você não sobe nenhum degrau. Mas quando você ouve uma palavra baseada na palavra de Deus, e você entende que é a palavra de Deus, e você aplica na sua vida, você não vai ser um crente perfeito, mas você vai subir um degrau. Amém? Amém. E aí você volta aqui no outro culto, ouve mais uma palavra, e aí você fala, Deus está falando comigo hoje, eu vou começar a praticar isso a partir de hoje. Então você sobe mais um degrau. Amém? Amém? Amém. Aleluia. O povo de Israel estava perturbado, porque o rei, que era uma figura muito importante, arrumou uma mulher que não era de Deus, e essa mulher levou o povo à ruína. Ela trouxe profetas da sua terra, trouxe deuses da sua terra, começou a construir templos a esses deuses, e o altar de Deus, ou os altares que tinha para servir a Deus, foram ficando destruídos, abandonados, em ruína. O que acontece com uma casa que não tem morador? Então ela fica vazia, é óbvio, mas fica em ruínas, fica suja. Você olha para aquela casa e você percebe que não tem vida ali dentro. E o altar de Deus estava assim. Mas algumas coisas, para nós restaurarmos, nós vamos depender de muita gente, talvez de um país inteiro, de uma igreja inteira. E nós vamos depender disso. Alguns países receberam o Evangelho e ao longo do tempo foi sendo transformado o país inteiro, se transformou numa bênção. Mas algumas vezes, para restaurar o altar de Deus e conseguir com que o seu sacrifício seja aceito diante de Deus, nós vamos precisar de algumas pessoas, não de todo mundo, mas de algumas pessoas mais próximas. Elias, ele tinha um reino que era governado por Acabe, mas nesse momento ele não conseguia contar com o rei, não conseguia contar com todo o povo. Muitas pessoas do povo estavam oferecendo sacrifícios a outros deuses, Baal, por exemplo. Mas Elias pôde contar com algumas pessoas mais próximas, que eram os profetas. Alguns já tinham sido mortos, mas outros tinham sido guardados, escondidos por um homem chamado Obadias, uma pessoa que ajudou os profetas e que ajudou Elias, que era temente a Deus. Ele era um mordomo.
do rei Acabe. E quando a gente tem algumas pessoas próximas que nos ajudam, então fica muito mais fácil nós alcançarmos a restauração desse altar e conseguir oferecer um sacrifício a Deus. Mas muitas coisas nós não vamos fazer nem com a ajuda de um total, nem com a ajuda de algumas pessoas, mas vamos conseguir restaurar a partir de nós mesmos. Tem coisas que você mesmo vai ter que restaurar. Diga assim: tem coisas que eu mesmo tenho que restaurar. Irmãos, Elias era um homem de Deus, e aqui ele estava em uma missão de aproximar o povo de Deus. O povo estava incrédulo, estava cocheando entre dois pensamentos: não sei se eu adoro esse Deus, se eu adoro o Deus dos meus pais, não sei o que eu faço. Estava ali em dois pensamentos. Mas Elias, ele chega para fazer essa restauração. Quando Elias chega e ele percebe que o altar ele está em ruínas, então a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Muitas vezes nós estamos trabalhando para Deus, oferecendo sacrifícios para Deus, mas os nossos sacrifícios não estão sendo aceitos diante de Deus, porque o nosso altar, o altar que nós estamos utilizando, ou seja, a nossa própria vida, está em ruína diante de Deus, ou está sendo oferecido para outro Deus, ou simplesmente está cheio de mato, cheio de bicho. Elias olha para aquele altar e ele restaura o altar. Uma vez Jesus Cristo disse que, Mateus capítulo 7, versículo 22, ele está falando de algumas pessoas que vão chegar para ele e vão falar assim: Senhor, nós pregamos no teu nome, nós cantamos no teu nome, nós expulsamos até demônios no seu nome. E Jesus vai dizer para elas: eu não conheço vocês. Isso é exatamente o que acontece quando alguém oferece um sacrifício para Deus e esse sacrifício não é aceito. As pessoas fazem por algum tipo de religião, fazem por algum tipo de costume, por algum tipo de culpa. Tem pessoas que vêm na igreja por culpa, tem outros que vêm na igreja por medo. Medo de quê? De ir para o inferno. Não vem porque amam a Cristo, porque são de Deus, mas porque foram ensinados a estar somente no inferno. Então ela fala: preciso ir para a igreja, pelo menos para não ir para o inferno. Mas nós precisamos entender que para oferecer um sacrifício para Deus, o nosso altar precisa estar restaurado. Não é de qualquer maneira. Outras pessoas, João capítulo 18, versículo 10, elas querem oferecer alguma coisa para Deus na base da sua própria força. Eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou realizar, eu vou jejuar 30 dias, eu vou ler a Bíblia inteira, com coisa que Deus vai observar do seu sacrifício e depois vai te recompensar pelo sacrifício que você fez. O sacrifício perfeito foi o de Cristo. Nós servimos a Deus por gratidão, não para receber recompensa. Nós servimos a Deus porque nós amamos para Deus, não para receber salvação. Nós já recebemos a salvação, é por isso que nós servimos a Deus. Pedro tinha essa mania. Ele achava que, por ele ser um cara de luta, talvez forte, ele poderia resolver na base da pancada, cortar a orelha de um, bater no outro. Vamos lá, Jesus, eu não vou deixar você morrer. Se depender de mim, eu detono todo mundo. E não era isso que Jesus queria. Jesus queria ensinar para Pedro a dependência de Deus. Perguntaram para Jesus, falaram para Jesus: olha, Jesus, manda os anjos descer aqui e detonar todo mundo, taca fogo em todo mundo. Jesus falou: eu não vim fazer isso. Vocês estão oferecendo sacrifício com o altar em ruínas. Não é essa maneira que nós vamos fazer. Não é isso que eu vim apresentar para vocês. Não é dessa maneira que funciona o reino de Deus.
Umas querem ser justas demais, outras só querem a misericórdia. As que querem a misericórdia, elas acham que podem viver deliberadamente em pecado, sem arrependimento, porque Deus é misericórdia, Ele vai perdoar. Outras pensam que tudo é justiça. Jonas tinha que pregar para uma cidade, ele falou: não vou pregar, eles têm que ir para o inferno, não vou pregar para eles, eles não merecem. Era só justiça. Mas quando Deus fala para Jonas ir, Ele está falando por misericórdia. E quando Jonas resiste a Deus, Deus usa a justiça. Fala: você vai. Deus não teve misericórdia de Jonas, jogou Jonas no fundo do mar, fez um peixe engolir Jonas, e depois levou Jonas onde ele deveria ir. Então Deus, Ele tem justiça e Ele tem misericórdia. Eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 10, versículos 2 e 3. Diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Estou lendo o texto errado. 10, 2 e 3. Perdão. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eu li o versículo errado, mas certinho. Versículo 3: Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Irmãos, o povo de Israel era um povo religioso, e não era um povo religioso qualquer, era um povo que era fiel naquilo que eles acreditavam. Eles cumpriam a lei, eles ofereciam sacrifício, eles circuncidavam no 8º dia, tinha muitas leis que eles seguiam. Mas quando Jesus veio pregar para os judeus, Jesus fala para eles que eles estão servindo a Deus com os seus altares em ruína. E aqui o apóstolo Paulo ratifica, ele fala: eles tinham zelo, eles buscavam as coisas de Deus, eles faziam aquilo que estava na lei, mas sem entendimento. Tem pessoas que têm fé em Deus, tem pessoas que amam a Deus, mas ainda não compreenderam o que é ser um cristão. O cristão, ele não é um voluntário, ele é um servo. Diga assim: eu sou um servo de Jesus Cristo. O servo não faz o que quer, mas a Bíblia diz: bem-aventurado o servo quando o Senhor vier o achar servido. Ou seja, você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que o seu Senhor quer. O nosso Senhor é Jesus Cristo, e nós precisamos olhar para a nossa vida como sendo um altar ao nosso Deus. Nós vamos oferecer a nossa vida ao nosso Deus, mas como que vamos oferecer-nos a Deus se a nossa vida estiver em ruínas? Ou seja, se eu estiver oferecendo a Deus algo que Ele não está aceitando, ou se eu quiser estar sendo mais justo do que Deus, ou se eu estiver servindo a Deus sem entendimento, como que o meu sacrifício será aceito diante de Deus? Algumas coisas Deus vai fazer por você. Se você precisar de salvação, Ele vai fazer por você, Ele vai te salvar. Ele já enviou o Filho dele para isso, e o Filho dele diz: olha, eu vou preparar esse lugar. Já está preparado o lugar, já é garantido para você. É só você crer em Jesus, como diz aqui em Romanos 10. Aquele que clamar, aquele que buscar e que crer de todo o coração, será salvo.
Versículo 9: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. A salvação Ele já fez. Se você precisar de libertação, Ele também te liberta. Não importa a sua dificuldade, o seu vício, o seu problema, Ele liberta. Mas tem coisas que Ele não vai fazer por você. É você que tem que ir, pegar as pedras, arrumar as pedras e restaurar o altar. Tem coisas que nós temos que fazer. O salmista, o Salmo 119, que a maioria entende que é de Davi, no versículo 23 e no versículo 24, ele faz uma oração que nós poderíamos colocar em prática nesta noite. E diz assim: é 139, perdão. Olha a oração que ele faz. Salmo de Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi é uma das pessoas mais admiráveis da Bíblia que eu conheço, na minha opinião. Mas olha o que ele faz: ele fala assim para Deus: olha para dentro de mim, na minha vida, e vê se tem alguma coisa que está fora do eixo aqui, se tem alguma coisa errada. Aquilo que estiver errado tem que ser tem que ser consertado, restaurado. Tem coisas que Deus vai fazer, e Ele tem poder para fazer. Outras coisas você vai fazer. Amém? Se eu falo palavrão, então não fique, tem uma igreja que ensina assim: não, você vem para a igreja, você batiza e depois Deus vai te libertando. E isso gera um tipo de comodismo nas pessoas. Ah, você está bebendo ainda? Ah, eu estou, mas o Espírito Santo vai libertando. Tem tempo ainda. O Espírito Santo, Jesus Cristo, liberta de imediato. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida, o seu nome é escrito no livro da vida lá, imediatamente. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. É coisa imediata, não é um governo que tem a licitação, que tem dias, não tem carência, é imediatamente. Quando Jesus curava uma pessoa, a pessoa saía andando na hora. Não, ele está curado, mas agora ele vai começar a aprender a andar. Não, a pessoa andava, pulava. Hoje a gente vê curou um surdo. Mas ele não está falando ainda porque ele vai aprender a falar agora. Com Jesus parece que era diferente o negócio, era imediato. Pegava o braço do cara, estava torto, o braço esticava, ficava bom. Por que a libertação vai ser aos pouquinhos? Nós precisamos estar com o nosso altar restaurado diante de Deus. Agora, se eu falo palavrão e eu continuo andando com pessoas que falam palavrão e eu quero me sentir igual a elas, como que eu vou ser liberto? Nunca. Porque eu quero me parecer com elas. Eu gosto de me parecer com elas, não quero ser excluído daquele grupo. Se eu sou uma pessoa de briga e eu só ando com pessoas que brigam, elas vão entrar numa briga e eu vou entrar junto. Não tem libertação para isso. A Bíblia diz para a gente se afastar até da aparência do mal. Escolhe de pé, igreja.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. O apóstolo Paulo, que fala que os irmãos judeus, eles tinham muito fervor, tinham muita prática, mas sem entendimento, ele também fala o seguinte: você precisa examinar-se, você tem que se sondar. Examine se você é assim mesmo. Então, se você olhar para a sua vida e perceber que tem alguma coisa que está fora, não está um altar dedicado completamente ao Senhor, peraí, isso daqui eu posso consertar. Mas tem isso aqui que não depende de mim. Então ore, peça a Deus que aquilo que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer, e aquilo que você precisar fazer, você tem que fazer. Antes, os meninos vinham aqui para a igreja de chinelo, bermuda. É Deus que libertou? Não, é só colocar uma roupa diferente, uma roupa de crente, de culto. Eu estou usando essa camisa aqui não é porque deixa mais santo, mas deixa mais bonito. Agora, se eu vim aqui na igreja de chinelo, bermuda, vai deixar mais santo ou menos santo? Não, mas mostra que eu não estou respeitando o local que eu estou. É simples. Se eu estou entrando num lugar que é um local que vou encontrar outras pessoas, que vou encontrar com o meu Deus, então eu vou colocar uma roupa um pouquinho melhor. Não estou falando de luxúria, estou falando de reverência. Aí eu vou servir ao meu Deus, quando eu quiser, porque Deus está aqui no meu coração, eu sirvo Deus em qualquer lugar. Aí o seu patrão que te dá um dinheirinho por mês, você vai todo dia. Deus que te dá a vida, te dá a saúde, te dá tudo, aí você vai quando quiser. Que altar é esse que você está oferecendo para Deus? Como que Deus vai receber o seu sacrifício num altar todo desmantelado? Então tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que eu tenho que colocar a mão na consciência e falar: peraí, eu estou fazendo da maneira correta? Hoje o irmão presbítero Aguinaldo leu sobre a oferta. As pessoas contribuíam até com uma quantidade maior, mas contribuíam só daquilo que sobrava. E Deus não quer aquilo que sobra, Deus quer o melhor. Não importa se é pouco, mas é o seu melhor. Não importa se sua roupa é como aquela roupa do Chaves, né, tudo furadinha lá, estava tudo remendado, mas se for a melhor, mesmo que esteja remendada, Deus vai aceitar. Agora a pessoa pode, ela tem condições e não se prepara para vir ao culto, então Deus não aceita. Como disse para Caim: se você fizer direito, será aceito, se não, o pecado está aí na porta. Então a restauração, ela parte de nós. Quando Elias olhou para o altar e ele viu aquele altar todo desgastado, destruído, ele falou: nós vamos oferecer aqui um sacrifício para o nosso Deus, vamos restaurar esse altar. E para vocês verem que Deus vai receber o sacrifício, pode encher de água em volta, não tem problema. E quando nós clamarmos, então o fogo do céu vai cair e vai fazer algo poderoso aqui. Mas você não pode ficar cochilando entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, então sirva a Deus com um altar restaurado. Agora, se Baal é Deus, então sirva Baal. Deus é Deus? Então diga assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mais uma vez, bem forte. Só o Senhor é Deus. Mais uma vez. Só o Senhor é Deus. Uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Quantas coisas, meu Deus, nós temos deixado de restaurar, temos oferecido sacrifício, meu Deus, em um altar, meu Deus, às vezes destruído. Meu Deus, nós queremos que o nosso altar seja restaurado nesta noite. Se há em nós, meu Deus, algum pecado, alguma coisa, Pai, que não te agrada, meu Deus, nós pedimos perdão. Afaste de nós nessa noite em nome de Jesus. Meu Deus, se há alguma coisa que nós possamos fazer, nós queremos fazer, mas queremos também pedir o teu poder, para que aquilo que nós não conseguimos ainda, Senhor, o Senhor possa tirar da nossa
a nossa adoração.